Você acha que conhece o seu gato, mas e se eu te dissesse que ele te conhece muito mais do que você imagina? Enquanto você tá aí achando que ele só quer comida e um lugar quentinho para dormir, ele tá te lendo, processando você, estudando cada detalhe do seu corpo, do seu cheiro, da sua respiração. Gatos detectam doenças antes de qualquer exame, sentem quando você tá grávida antes de você saber. Percebem quando você tá com raiva, mesmo quando você finge que tá bem. Hoje, eu vou te mostrar as 10 coisas que o seu gato sabe sobre você. E pode ser que no final desse vídeo, você olhe para o seu bichano de um jeito completamente diferente. Fica até o final, porque o número 1 vai te deixar sem palavras. Número 10. Ele sabe quando você está triste, antes de você perceber. Você já teve um dia horrível, chegou em casa arrasada e o seu gato simplesmente apareceu do nada e ficou do seu lado sem você precisar chamar? Isso não é coincidência e não é sorte. Gatos são altamente sensíveis a variações no comportamento humano. Eles percebem mudanças na sua postura corporal, na sua movimentação, no seu ritmo de respiração e principalmente no seu cheiro. Quando estamos tristes ou estressados, o nosso corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. E estudos publicados em periódicos de etologia animal mostram que gatos conseguem detectar essas mudanças químicas através do olfato, que é até 14 vezes mais poderoso que o nosso. Seu gato não vem até você porque é bonzinho, ele vem porque o seu corpo está mandando sinais que ele consegue ler. Número 9. Ele reconhece a sua voz entre todas as outras. Pesquisadores da Universidade de Paris conduziram um estudo revelador. Gatos conseguem distinguir a voz do tutor de vozes de estranhos com altíssima precisão e respondem de forma completamente diferente a cada uma. Quando ouvem uma voz de alguém que amam, as pupilas dilatam, a orelha gira, a cauda balança levemente. Quando ouvem um estranho, o corpo fica imóvel, a atenção muda, a postura endurece. E tem mais, eles reconhecem não só quem está falando, mas como você está falando. Tom raivoso, tom calmo, tom animado, eles diferenciam tudo isso. O seu gato sabe quando você está usando voz de brincadeira e quando está usando voz de briga, e ele age de acordo. Número 8. Ele sente quando você está com medo. E isso é fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Quando sentimos medo, o nosso corpo entra em modo de alerta. A adrenalina sobe, a frequência cardíaca aumenta e o suor muda de composição química. O olfato do gato consegue captar essa variação na composição do suor. Para eles, o cheiro do medo é literal, não é metáfora. E o comportamento deles muda em resposta. Alguns gatos ficam mais agitados quando o tutor está com medo, porque o estado emocional humano contagia o ambiente. Outros ficam mais protetores, colando no corpo da pessoa. Isso explica por que seu gato fica estranho durante tempestades. Não é só pelo barulho do trovão, é porque você também ficou tensa, e ele captou isso. Número 7. Ele aprende a sua rotina com precisão cirúrgica. O gato doméstico tem um relógio interno extremamente calibrado. Ele sabe que você acorda às 6h30, sabe que você sai às 8, sabe que você chega às 6 da tarde. Mas não é só memória de horário, é leitura de padrões comportamentais. Antes de você pegar as chaves, ele já sabe que você vai sair. Antes de você abrir o aplicativo de delivery, ele já está calculando que você vai ficar em casa. Antes de você se levantar da cama, ele já sabe que você vai levantar. Pesquisas em cognição felina mostram que gatos constroem mapas mentais da rotina humana e usam esse mapa para antecipar necessidades, inclusive as deles. É por isso que ele está na porta 5 minutos antes de você chegar. Não é mágica, é ciência. Número 6. Ele detecta doenças no seu corpo. Esse é um dos fenômenos mais documentados e mais intrigantes da relação entre gatos e humanos. Existem casos registrados em hospitais e casas de repouso ao redor do mundo de gatos que começaram a se comportar de forma diferente com um tutor específico, dias ou semanas antes de um diagnóstico médico. O caso mais famoso é de Oscar, um gato que vivia em um lar de idosos na Rhode Island, nos Estados Unidos, e que passou a ficar próximo de pacientes que morriam nas horas seguintes, com uma taxa de acerto que impressionou a equipe médica. Mas como isso é possível?
O corpo humano, quando está doente, altera sua composição química. Tumores, infecções, desequilíbrios hormonais, todos produzem compostos orgânicos voláteis que são liberados pela respiração e pela pele. O olfato felino, com seus 200 milhões de receptores olfativos, consegue identificar essas alterações químicas. Não é sobrenatural, é biologia avançada. Há relatos de tutores que descobriram cânceres de mama e de pulmão porque o gato ficou obsessivo em farejar uma região específica do corpo. Médicos levaram esses relatos a sério e, em alguns casos, o diagnóstico confirmou o que o gato já havia sinalizado. Número 5. Ele percebe quando você está grávida. Antes do teste, antes da barriga aparecer, às vezes antes mesmo de você sentir qualquer sintoma. A gravidez provoca uma das maiores revoluções químicas que o corpo humano pode experimentar. Os níveis de estrogênio e progesterona sobem drasticamente, a temperatura corporal aumenta levemente, o cheiro do corpo muda de forma perceptível. Para nós, essas mudanças são invisíveis, para o gato, não. Tutoras do mundo todo relatam o mesmo padrão. Logo nas primeiras semanas de gestação, o gato começa a se comportar diferente, fica mais grudado, mais cuidadoso, começa a farejar a barriga com insistência, muito antes de qualquer sinal visível de gravidez. Isso não é comportamento aleatório, é resposta a uma mudança bioquímica real que o gato identificou, antes de qualquer tecnologia médica. Número 4. Ele lê as suas expressões faciais. Durante muito tempo, acreditou-se que gatos eram indiferentes às emoções humanas, que eles simplesmente não se importavam. Esse mito foi derrubado. Um estudo publicado na revista Animal Cognition mostrou que gatos reagem de forma diferente a expressões faciais de felicidade versus expressões neutras ou negativas. Quando o tutor sorri e demonstra expressão positiva, o gato se aproxima, esfrega, ronrona. Quando a expressão é tensa ou raivosa, o gato recua, desvia o olhar, muda de ambiente. Eles não leem emoções da mesma forma que cães, mas leem, do jeito deles, com a lógica deles. E tem mais, essa habilidade é aprendida. Gatos que vivem com humanos desde filhotes desenvolvem muito mais sensibilidade a expressões faciais do que gatos ferais. Isso significa que o seu gato, especificamente, aprendeu a ler o seu rosto. Ele conhece as suas expressões particulares, sabe o que cada uma significa, para você. Número 3. Ele sente quando uma crise está chegando. Epilepsia, ataques de pânico, hipoglicemia severa, enxaquecas com aura. Existem relatos consistentes de gatos que começam a apresentar comportamentos de alerta minutos antes do tutor ter uma crise. Ficam agitados, miam de forma diferente, impedem a pessoa de se movimentar, ficam em cima do tutor de forma insistente. O mecanismo provável é o mesmo de antes, variações na química corporal que precedem a crise e que o olfato felino capta antes que qualquer sintoma se manifeste conscientemente. Diferente de cães, que são treinados formalmente para esse tipo de função como cães-guia de alerta médico, gatos fazem isso de forma espontânea, sem treino, sem comando, por instinto e por leitura do ambiente. Há tutores que relatam ter evitado quedas sérias porque o gato os alertou a tempo de se sentar ou se deitar. Número 2. Ele conhece seu estado de saúde mental. Isso vai além da tristeza ou do estresse pontual. Pesquisas recentes em psicologia e bem-estar animal mostram que gatos que vivem com tutores com depressão clínica, ansiedade generalizada ou transtorno bipolar desenvolvem padrões comportamentais específicos em resposta. Eles se tornam mais vigilantes, mais protetores, ou em alguns casos também apresentam sinais de estresse, porque o ambiente emocional humano impacta diretamente o equilíbrio psicológico do animal. A relação é bidirecional. Você afeta o gato afeta você. Estudos mostram que interagir com um gato por apenas 10 minutos reduz os níveis de cortisol no sangue de forma mensurável. O ronronar felino, entre 25 e 50 Hz, tem propriedades comprovadas de redução de estresse e até de aceleração de processos de cicatrização óssea. Seu gato não é só um pet. Em termos biológicos, ele é um regulador emocional vivo.
E chegamos ao número 1. A coisa mais surpreendente que o seu gato sabe sobre você. A coisa mais surpreendente que o seu gato sabe é se você vai morrer em breve. Não tô falando de mágica, não tô falando de superstição. Estou falando de bioquímica terminal. Quando o corpo humano entra em processo de falência orgânica, seja por doença avançada, por falência múltipla de órgãos, por qualquer processo que leva ao fim da vida, ele libera compostos químicos específicos, compostos que o olfato felino consegue detectar. Não é coincidência que em hóspices, em UTIs, em casas de repouso ao redor do mundo, os gatos que vivem nesses ambientes buscam pacientes em estágio terminal com consistência que surpreendeu pesquisadores e profissionais de saúde. Oscar, o gato do lar de idosos na Rhode Island que mencionei antes, passou